Hoje, aqui é Mariana Varela, hoje é 4 de março. Para quem não me conhece, eu sou editora-chefe do portal Drauzio Varela. Nós temos feito essas lives às quintas-feiras para trazer informações para vocês sobre a pandemia. E hoje eu vou ser bem breve. A live de hoje vai ser um alerta geral mesmo. Não pretendo me estender muito tempo. As pessoas perguntam cadê o Drauzio sempre, já virou bordão aqui. Drauzio segue trabalhando e logo ele pode estar com vocês a qualquer momento. A gente tem se dividido, a nossa equipe aqui tem várias pessoas trabalhando juntas, então a gente está, enfim, fazendo esse trabalho de informação para vocês. Hoje não vai ter um tema específico, eu vou dar um panorama geral do que está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo um momento muito, muito duro que deve piorar nas próximas semanas. Então o sentido dessa live de hoje é trazer um pouco de informação para que as pessoas possam entender a gravidade do que está acontecendo e do que ainda está por vir. A gente veio aqui desde o ano passado, quando começou a pandemia, alertando as pessoas nessas lives, e em momento nenhum, nem nos piores momentos da pandemia, eu fiquei acho que é triste a palavra mesmo, né, com o que a gente está vendo aqui. A gente tem coberto a pandemia, estamos em contato com vários profissionais na linha de frente, no Brasil inteiro, que essa é uma preocupação que a gente tem aqui, a gente está sediado em São Paulo, mas a gente tem essa preocupação de trazer informações de todo o Brasil, então nós temos conversado com profissionais de saúde do país inteiro e as notícias são terríveis. Há algumas diferenças, e aí eu quero colocar um pouco como testemunha para vocês também do que a gente viu no início do ano passado e do que a gente está vendo agora. A situação é muito, muito grave e é importante que as pessoas tenham consciência disso. Então eu venho aqui trazer o máximo de informações possíveis nesse sentido. Na outra fase da epidemia, no começo do ano passado, quando a pandemia começou, ela começou de forma diferente nas regiões, né? Por exemplo, em São Paulo, primeiro ela começou na capital, depois ela atingiu o interior. Ela não ocorreu ao mesmo tempo em todas as regiões. O que fazia sentido, o Brasil é um país grande, as pessoas circulam pelo país e essa movimentação varia de região para região. Existem regiões com mais gente, que recebem mais turistas, que são mais movimentadas, e regiões com menos pessoas. E, enfim, que por isso há diferenças regionais na pandemia. Isso a gente observou no início do ano passado. O que está acontecendo agora é realmente assustador, não tem outra palavra. A gente está vendo uma epidemia que tem se alastrado de forma muito intensa por todo o país, por quase todas as cidades brasileiras simultaneamente. Existem regiões piores, né? E outras um pouco menos piores, mas de todo jeito a gente não tem nenhum estado hoje que vive uma realidade tranquila. A gente tem visto aí os sistemas de saúde absolutamente sobrecarregados de uma forma que a gente não viu ainda durante a pandemia. E a gente tem que lembrar que esse número de internações que a gente está vendo são reflexo, né? Os números são reflexos de movimentações que ocorreram há 15, 20 dias. Né? A gente ainda não sabe como vai ser daqui para frente, quer dizer, as pessoas que estão adoecendo agora, as que vão precisar de hospital, vão chegar aos hospitais daqui mais ou menos 2 semanas ou mais. Só que a gente está tendo um número muito alto de casos novos diários. Né? Ontem a gente passou de 70 mil casos diários, é um número extremamente alto, como a gente nunca viu na pandemia. Certo que a gente tem testado mais do que no início da pandemia, mas mesmo assim é um número bastante alto no país inteiro. Nenhuma região está escapando dessa, tem uns que chamam de nova onda, de repique, o que quer que seja, mas nenhum estado está passando. São Paulo, que é um estado que tem uma boa estrutura hospitalar, né, uma das melhores do país, tá com 80% de ocupação nas UTIs, decretou uma espécie de lockdown, embora não chame assim, mas medidas restritivas bastante rígidas a partir de sexta-feira agora, meia-noite. Vão funcionar apenas atividades essenciais e as escolas. E o Estado está fazendo um esforço aí, pedindo para as pessoas que puderem não saírem de casa, para que a gente consiga controlar um pouco essa pandemia e aliviar
o peso disso, né, o reflexo disso nos sistemas de saúde. Se os sistemas de saúde colapsarem totalmente, como a gente está vendo, sinalizando, né, como está sinalizando agora, a gente não vai apenas não ter leito para pacientes com Covid, a gente não vai ter leitos no geral. Então isso quer dizer que se sua mãe sofrer um AVC, ela não vai ter leito. Se seu filho sofrer um acidente de carro, ele pode não ter leito, não ter atendimento. Se você tiver alguma doença ou sofrer um trauma, você pode ficar sem hospital. E isso está acontecendo com diferenças, obviamente, de alguns lugares têm uma estrutura hospitalar melhor que outras, mas está acontecendo no país inteiro. Então a gente não tem opção a não ser frear essa pandemia. Qual é a forma de frear essa pandemia? A forma mais eficaz mesmo é com vacina. Por isso a gente tem que pressionar o governo para que adquira o maior número possível de vacinas, para que a gente consiga vacinar rapidamente. Mas, obviamente, essas vacinas a gente não vai conseguir vacinar a população em 1, 2 meses. Então, o que a gente precisa fazer agora? É evitar a transmissão dos vírus. Então, é muito importante que a gente siga as medidas de restrição e as medidas de higiene, que a gente já está mais do que familiarizado com elas, né? Uso de máscara, evitar aglomeração, principalmente em lugares fechados, manter distanciamento, fazer higiene das mãos e principalmente usar máscara, tá? Os estados, vocês estão pedindo para tirar o comentário. Eu ignoro essas bobagens, gente, que eu acho importante. Às vezes as pessoas mandam comentários e dicas importantes, então por isso que eu deixo ligado, tá? Sempre tem uma troca bacana com as pessoas que estão aqui assistindo. Se começar a ficar mesmo muito pesado, infelizmente eu vou ter que fechar, o que é uma pena, porque muita gente manda aí perguntas importantes que às vezes eu tenho condição de responder, então a gente aproveita esse momento. Mas eu não fico vendo essas bobagens, não, isso aí não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa é essa situação que a gente está vivendo agora com esse número de mortes. Nós tivemos mais de 1.800 mortes em um único dia, ontem no Brasil. Hoje o número deve ser alto, eu não tenho o número ainda oficial, mas vai ser um número alto também. E a média móvel tem sido de 1.300 mortes por dia, um número bastante alto. Então todo mundo tem que se cuidar aí. Há alguns estados que estão em situação muito, muito preocupante, né? O Rio Grande do Sul está praticamente sem leitos de UTI. Maranhão adotou também aí medidas restritivas, fechou as escolas, restringiu o horário do comércio. Pernambuco já suspendeu cirurgias eletivas porque o estado não está dando conta de atender pacientes não graves, né? Minas Gerais também está só com serviços essenciais funcionando. São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, o problema está sendo generalizado. Eu posso ficar aqui o dia inteiro passando dados para vocês, mas a situação resumida é essa. O país inteiro está numa situação bastante grave. A gente precisa de vacina, mas enquanto essas vacinas não vêm, a gente precisa adotar as medidas restritivas e, se possível, evitar situações de aglomeração, né? Eu sei que muita gente não pode, que tem que pegar transporte público, que precisa, que não tem como fugir. Quem não pode fugir das situações tem que usar máscara e tentar manter o máximo possível de distanciamento, quem puder. E quem puder, gente, não é hora de ir a restaurante, não é hora de fazer festa, não é hora de fazer reuniãozinha familiar, né? Eu tô falando isso sinceramente, assim, a situação é bastante grave. Eu passei o dia hoje conversando com profissionais de saúde de vários estados, a gente tem feito isso, né, regularmente, mas hoje eu ouvi cenas horríveis, assim, histórias horríveis mesmo, gente morrendo por falta de ar, né, gente sem conseguir atendimento médico, porque os hospitais não estão dando conta de receber os pacientes. Então tem gente morrendo na fila dos hospitais, isso é muito grave. Ao contrário do que a gente viu no começo, em que havia um grande número de pessoas mais velhas, a maioria dos pacientes mais graves era de pessoas mais velhas, com mais de 65 anos, hoje nós estamos vendo muitos jovens internados. Ainda não se sabe muito bem por que isso está acontecendo, provavelmente porque a gente aumentou muito o número de infectados, então, apesar dos jovens terem uma resposta melhor ao vírus, se você aumenta muito o número de infectados, naturalmente a gente vai ter aí vários jovens muito doentes. Há também o fato de que a P1, né, que é essa variante que está circulando, a variante mais
famosa, digamos assim, que tem circulado no Brasil, ela seja mais transmissível. Parece, isso já é quase que um consenso entre os especialistas, e que ela é mais transmissível mesmo. A gente observa, principalmente em Manaus, no Rio Grande do Sul, a taxa muito rápida no aumento de número de casos e de óbitos, e então há essa quase certeza de que ela seja mais transmissível. Além disso, também ainda está sendo estudado, mas há alguns sinais, indícios de que ela possa ser também, causar quadros mais graves, mas ainda não há certeza sobre isso, né? São necessários mais estudos, e então a gente ainda não sabe se ela causa quadros mais graves e nem se ela escapa à imunidade de quem, os anticorpos, né, de quem já teve a doença. Também há essa suspeita de que quem já teve Covid não está imune a P1. A gente ainda não tem essas respostas. O que a gente mais sabe é que parece que ela é mais transmissível mesmo. De todo jeito, mesmo quem tomou vacina e mesmo quem teve Covid deve continuar usando máscaras e se protegendo, porque a gente ainda realmente não sabe nem quantas variantes a gente não tem uma vigilância genômica, né, que é esse acompanhamento genético do comportamento do vírus para identificar variantes. No Brasil ela não é feita em muitas regiões, enfim, não é como outros países, como por exemplo o Reino Unido, que tem uma vigilância genômica muito boa. O Brasil não tem. Então a gente não sabe quantas variantes a gente tem circulando aí, que tipos de variantes, o que elas causam, se elas causam quadros mais graves, se elas são mais transmissíveis, a gente ainda não sabe. Sobre a P1, a gente já tem quase certeza de que ela é mais transmissível, mas ainda não sabemos se ela causa quadros mais graves e se ela pode infectar pacientes que já tenham tido a doença. É isso, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, então nessa fase a resposta que a gente tem é que as máscaras e as demais medidas preventivas servem para todas as variantes. Então, se você usa máscara, você se protege contra qualquer variante. Então, não tem por que não usar, inclusive quem já teve Covid ou quem já tomou a vacina, né? No caso, os profissionais de saúde, as pessoas mais velhas, têm que continuar se protegendo. Eu peço encarecidamente que a gente siga essas... de novo, eu tive aqui, né, no fim do ano implorando para as pessoas não fazerem festas, e eu fui muito criticada por isso, porque as pessoas diziam: cada um tem direito de fazer o que quer, a gente já está há muito tempo em casa, eu vou me reunir só com 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, sei lá quantas pessoas. E aí a gente viu essa taxa aumentar muito por causa dessa movimentação de fim de ano, as festas, as viagens, e depois somou também o carnaval a tudo isso. Então, realmente não é hora de confraternizar, a gente tem que passar por essa situação aí. As pessoas estão perguntando se usar 2 máscaras protege mais. Sim, né? A máscara, como alguém já disse aí, a máscara que mais protege o usuário é a máscara N95, que é aquela que a gente passa atrás da cabeça, né? Que ela tem o filtro PFF2. Ela não é tão simples de encontrar e ela é um pouco mais cara, mas há boas opções no mercado, máscaras baratas. E essa máscara você não precisa jogá-la, dispensá-la depois de usar uma vez, né? Você pode comprar algumas máscaras, por exemplo, 3 ou 4, existem máscaras aí de N95 por 3, 4 reais. E você vai revezando, você usa um dia, deixa ela ventilando, usa outra, vai fazendo um revezamento entre essas máscaras, elas duram bastante tempo. Depende um pouco de quanto tempo você usa. Uma pessoa que precisa trabalhar 8 horas com máscara provavelmente vai ter que trocar a máscara com mais frequência do que quem usa máscara apenas para ir ao supermercado, por exemplo, né? E se você puder usar 2 máscaras, quem está usando a cirúrgica, colocar 2 máscaras cirúrgicas também protege mais. Tem que ter esse reforço aí na máscara, porque ela realmente esse é o principal meio de transmissão, né, pelo ar. Então a gente tem que usar máscara. Estão falando que é cara. É cara, realmente existem máscaras N95 que estão R$70, mas existem algumas que custam R$2, R$3, máscaras de produção nacional. Mas mesmo quem não tem N95, use 2 máscaras, use uma máscara reforçada e principalmente deixa ela bem ajustada no rosto. Essa é a principal dica, mesmo para máscara de pano. Verificar se ela não tem escape, né? Se não tá larga demais, se ela não tá mal ajustada no nariz. Enfim, tem que deixar
A N95 você não pode higienizar com álcool, tá? Nem com nenhum produto, não pode lavar a N95. É só deixar ela pendurada em lugar arejado para ventilar. Você deixa uns 2 dias ventilando e aí você pode voltar a usar. Existem máscaras mais baratas, tem que procurar, gente, não adianta, é isso, tem que procurar. Mas se você não tiver, Delta Plus estão falando aí, tá? Não tenho nenhum interesse, eu não vendo máscara, eu não tenho nenhum interesse quanto a isso. Mas sim, existem máscaras aí mais acessíveis, N95, tá? Tem uma variação de preço muito alta aí, como alguém falou aí, de R$3 a R$70. Mas se você comprar uma N95 PFF2, que é o nome do filtro, não importa muito a máscara, tá? Desde que ela seja realmente original, né? Não seja uma máscara falsificada. Cobrindo bem nariz, queixo. A N92 tem a vantagem de você conseguir ajustá-la atrás, né? Então também ela fica mais justa no rosto. Mas quem não puder, quem não tiver máscara cirúrgica ou máscara N95, usa máscara de pano bem reforçada e bem ajustada ao rosto. Essa é a principal medida, tá? O problema da máscara de pano é que muitas vezes ela escorrega, ela fica larga demais, né? Porque não tem uma padronização, então é mais difícil de você deixar ela bem... Bom, máscara comum com protetor de acrílico. O protetor de acrílico, aquele face shield que dizem, ele tem a função de evitar, por exemplo, se você for se expor a procedimentos médicos ou qualquer procedimento que vai ficar em contato muito próximo a outra pessoa e possa voar aerossol, gotículas de saliva de outra pessoa. Agora, para quem está fazendo atividades sociais normais, não tem tanta necessidade aí, então é mais reforçar o uso da máscara mesmo e evitar aglomeração, gente, sempre que possível, né? Essa é a mais importante. A medida mais importante. E vamos insistir e cobrar que a gente tem que ter vacina disponível. O Brasil sabe vacinar, nós temos uma das maiores coberturas vacinais do mundo, né? Nós oferecemos vacinas gratuitas para a população, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e a gente sabe vacinar. O que a gente precisa mesmo é de vacina. Crianças e bebês, a gente não tem nenhuma indicação ainda que mostre que as variantes que estão circulando aí causem quadros mais graves em crianças e bebês, tá? As crianças costumam se sair muito bem da Covid-19, elas costumam ter um quadro muito leve ou a maioria é assintomática, quer dizer, não tem nem sintoma. Isso ainda continua valendo, né? A gente sabe que as crianças desenvolvem geralmente um quadro menos grave de Covid-19, o que obviamente é uma ótima notícia para a gente, né? Mas claro, tomar cuidado também com as outras medidas, porque elas podem transmitir, embora elas transmitam menos, elas podem sim transmitir a doença para outras pessoas, né? Para adultos. Bom, eu não tenho muito mais novidade, a não ser isso, né? Dizer que a gente tem que se preocupar com as medidas de prevenção, evitar aglomerações, evitar festas, evitar movimentações, né? Para que a gente possa aí segurar, reduzir um pouco a transmissão, porque realmente os sistemas de saúde não estão dando conta. Alguém colocou defende o SUS, eu sou uma grande defensora do SUS, aqui no site nós somos grandes defensores do SUS. O SUS tem prestado um serviço inestimável neste momento de pandemia, então, mas tem um limite, né? Todos os sistemas de saúde têm um limite. A gente está com o país todo com um sistema muito sobrecarregado, e é importante que as pessoas saibam que colapso no sistema de saúde, quando a gente ouve essa frase às vezes fica meio vazia, né? Estamos perto do colapso do sistema de saúde. É preciso que as pessoas tenham noção do que significa o colapso do sistema de saúde. Colapso do sistema de saúde significa falta de leitos em enfermaria e UTI para todas as doenças, não só para a Covid-19. Então, pessoas que têm AVC, pessoas que têm infarto, pessoas que sofrem acidentes, pessoas que precisam de cirurgias de emergência, todas essas outras doenças e outras condições o atendimento a todas essas doenças pode ser impactado por essa sobrecarga nos sistemas de saúde. Então, nós não temos outra opção a não ser reduzir o número de casos agora, né? A gente vai ter um mês de março aí muito, muito pesado, com muitas mortes no país, infelizmente.
e a gente já não levou a sério os avisos, os sinais estão todos aí, não precisa ser adivinho, não precisa ser especialista, os sinais estão aí, gente, é só a gente prestar atenção, ouvir as pessoas que realmente entendem disso, sobre isso, e tá tudo aí, né? Infelizmente a gente já sabia que a gente ia chegar aqui nesse momento, a gente fez essa previsão, e não porque nós somos especiais, mas porque a gente tem ouvido os especialistas, porque a gente tem estado atento aos números, ao desenrolar da pandemia, analisado os dados, e tá tudo aí, né? Então é isso, vamos prestar atenção, seguir as medidas de prevenção, e eu espero voltar na semana que vem com notícias melhores e que a gente tenha pelo menos conseguido, talvez não na semana que vem, baixar os números, mas nos próximos dias, né, baixar um pouco o número de casos novos e de óbitos. E eu vou dizer uma coisa, morrer sozinho numa UTI, tendo a consciência de que você vai ser entubado e de que você pode morrer, pode não voltar, é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para o ser humano. Eu ouvi relatos de profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que estão nesse dia a dia aí, e muitos choraram e choram ao telefone ao contar esses relatos pra gente. Eu não fico repetindo esses relatos, eu não quero criar uma impressão de sensacionalismo, né? Mas são relatos muito, muito, muito pesados, assim, de pessoas que estão vivendo muitos meses essa situação. E outra coisa que é importante a gente lembrar, que a gente fala muito de leitos, só que os leitos sozinhos, eles não resolvem o problema, a gente precisa de profissionais qualificados. E para você trabalhar numa UTI, para você atender um paciente com Covid que exige uma internação longa, um tratamento complexo, né, que envolve fisioterapia, fonoaudiologia, infectologistas, enfermeiros, auxiliares, você precisa de muitos profissionais e muitos profissionais qualificados. Esses profissionais estão exaustos neste momento. Então a gente tem risco de não só de não ter leito, a gente ter risco também de não ter profissionais para atender as pessoas. Então a gente não quer essa situação, a gente não quer ver cenas como a gente já viu, né, em Manaus, agora em Santa Catarina também, pessoas morrendo na fila, sem internação, sentadas em cadeiras porque não conseguem leitos. É essa a situação do Brasil inteiro hoje, né? A gente não está falando de uma região, a gente está falando do país todo. Então eu espero sinceramente que a gente juntos consiga sair disso, conscientize seus familiares, seus amigos. É importante que a gente tenha essa consciência agora, nesse momento, mais do que nunca. Tá todo mundo realmente cansado, a gente não recebeu auxílio para aderir essas medidas de prevenção, né? Às vezes muito restritivas, mas a gente tem que continuar aí seguindo a ciência, seguindo os profissionais de saúde que têm nos orientado e procurando informações de qualidade, né, que sejam qualificadas. Não fiquem dando muita bola para esses vídeos e áudios e matérias que você não conhece a fonte, que circulam pelo WhatsApp. Tá? É importante que você cheque a mensagem. Há muita desinformação circulando nesse momento. Além de tudo, a gente está diante de um vírus novo, então muita coisa a gente realmente ainda não sabe. E, enfim, alguém perguntou só se máscara N95 é descartável. Eu vou falar rapidinho da máscara, só para encerrar aqui, para ficar bem claro. A N95, ela é descartável, tá? Mas ela dura alguns dias se você souber usar. O que é saber usar? Você deixá-la ventilando depois que você usar, você não danificar a máscara, quer dizer, não molhar, não passar nenhum produto, não lavar, né, não sujar a máscara. Aí ela pode durar alguns dias. O ideal é você ter mais de uma, em que você possa fazer o revezamento dessas máscaras. Então usou um dia, chegou em casa, deixa ela pendurada em local arejado, no dia seguinte usa outra. E vai fazendo um revezamento. Não lave, não passe água, ela dura aí até uma semana, até um mês, dependendo da quantidade de tempo que você usa. Lógico que uma pessoa que trabalha e precisa ficar 8 horas com a máscara N95 vai ter que descartá-la mais rápido do que quem usa máscara apenas para ir ao supermercado, por exemplo. Né? Então um pouquinho de bom senso nesse sentido, de você perceber se a sua máscara está úmida, está esgarçada, o elástico já está frouxo, soltou o clipe que prende no nariz, aí é hora de trocar. Mas enfim, é a máscara mais indicada para proteger o usuário. Agora, se todos tiverem de máscara de pano, obviamente
há proteção ali também. Não é verdade que a máscara de pano não serve para nada. A máscara de pano, ela protege, ela evita que você passe o vírus. Então, se todo mundo estiver usando máscara de pano num ambiente, você tem proteção. Mas a mais indicada para proteção individual, né, é a N95. É claro que a máscara de pano você pode lavar, né? Eu tô dizendo não pode molhar a N95, tá? A N95 não pode borrifar água, não pode borrifar álcool, não pode molhar de jeito nenhum, tá? Ela é um filtro que funciona mais ou menos, vamos pensar num filtro de café. Ela tem um pouco o mesmo tipo de porosidade. Então imagina se você joga água no filtro de café, ele vai molhar, vai rasgar, né? Então não pode molhar. A máscara de pano deve ser lavada, higienizada, normalmente como a gente já costuma fazer. É isso, gente. Evitar aglomeração, usar máscara, quem puder se proteger aí, vamos nos proteger para evitar que aumente o número de casos e que sobrecarregue ainda mais os sistemas de saúde do país inteiro, que já estão próximos do colapso e algumas regiões já estão colapsados, e a gente não quer ver se repetindo no Brasil inteiro aquelas imagens que a gente viu acontecer em janeiro em Manaus. Alguns estados estão com uma curva, um desenho muito parecido com o de Manaus, então há essa preocupação de que outros estados vivenciem situações semelhantes à que ocorreu em fevereiro em Manaus, em janeiro, né, final de janeiro, começo de fevereiro. Então, por favor, tomem muito cuidado, prestem atenção, busquem fontes confiáveis. E é isso, semana que vem eu tô de volta com mais informações para vocês. Máscara de acrílico não é recomendada, tá, gente? Evitem. Nem máscaras com válvula, tá? Se a pessoa está com Covid, qual a máscara indicada para não passar para a família? É a N95, é a máscara mais indicada, tá? A N95 ela protege melhor, então é isso. N95 você encontra nos grandes lojas de departamentos. De novo, existe uma grande variação de preço das N95, né? Tem N95 de 3, 4 reais até 60, 70 reais. Claro, há uma procura muito grande, os preços têm subido. Então, alguns lugares também não vendem em grandes quantidades. Tem que garimpar, gente, tem que procurar, né? Ficar de olho nesses grandes sites aí de lojas de departamento e dos próprios fabricantes. Não é difícil de achar essas informações aí no Google e no Twitter também tem muito perfil aí orientando o uso de máscara, de gente confiável. É só ficar de olho. Agradeço vocês, a participação de vocês e, de novo, se cuidem dos seus e vamos vencer isso aí juntos, né? A gente tem que lembrar que pandemia a gente se combate coletivamente, não individualmente, tá bom? Então a gente precisa de um esforço coletivo aí, vindo de todo mundo, cada um tem que fazer sua parte para que a gente consiga sair desse buraco e deixar de enterrar tanta gente todos os dias. Obrigada, gente, se cuidem. Até a próxima.